Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já expus o capítulo 1 e o capítulo 2 e hoje estarei começando aí no capítulo 3, vai falar sobre a pregação de João Batista. Vamos lá. Está aí. Pregação de João Batista, batismo de Jesus Cristo. Então, falar sobre, primeiramente, a pregação e depois sobre o batismo de Jesus. Diz assim o texto: no 15º ano, então nós temos que analisar quem estava no poder. Então, o Lucas, ele é bastante detalhista a respeito de quem estava no governo. Então, no 15º ano do reinado de Tibério César. Então, se Tibério estava governando e já tinha 15 anos, 15º, então 15 anos que ele já estava governando. Ele é o segundo imperador de Roma. Então é fácil fazer as contas através do relato de Lucas. O César Augusto, ele governou até o ano 14 já da nossa era. Ele governou do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Então, se Tibério estava no 15º ano do seu governo, então nós estamos aí no ano 29 depois do nascimento de Jesus. Então, é o ano 29 já da nossa era. Outra coisa que ele diz é o seguinte: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Olha aí, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, Herodes Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então, veja que ele dá muita referência. Não vamos ver todos para não determos, mas vamos ver aí quem era Pôncio Pilatos. Primeiramente, Pôncio Pilatos, ele era uma espécie de um procurador, um governo. Ele governou aquela região ali só da Judéia, não da região da Galileia, porque o Lucas ele já é bem claro aí que na região ali da Galileia, da Itureia e Traconites existiam outros governos, mas na região da Judéia especificamente, quem estava lá era Pôntius Pilatos, do latim. E ele governou a região ali, foi procurador romano do ano 26 até o ano 36, durante o governo de Tibério César. A sua esposa chamava-se Cláudia Prócula, é o nome da sua esposa. E devido assim a alguns problemas que aconteceram ali na região da Judéia, foi necessário que o Império Romano ele enviasse lá, o Tibério, ele enviasse
o Pôncio Pilatos para a região ali da Judéia. E ele não era um governo assim tão calmo, não. Ele era terrível, terrível. Mas ele fez esse governo. Depois, o Lucas, ele fala a respeito de Herodes. Herodes, o tetrarca da Galileia. Esse Herodes, ele nasceu no ano 20 a.C. Ele foi filho do Herodes o Grande por uma das suas esposas, a samaritana de Maltace. E ele foi porque ali tinha uma tetrarquia, né? 4 regiões ali foram divididas, e ele foi o tetrarca da Galileia e da Pérea. Então, foi ele que executou aí a João Batista, e também Jesus esteve diante dele no julgamento. Então ele marcou presença aí durante a morte, né? Foi responsável pela morte de João Batista, e também ele presenciou, né? Jesus foi até a sua presença no julgamento. O Herodes Antipas, ele era idumeu. Os idumeus ou edomitas, eles eram descendentes de Esaú, e porque eles estavam nessa região aí, ali da Judéia. Eles foram, os idumeus, que são os descendentes de Esaú, eles foram judaizados durante o período aí de João Hircano. João Hircano aí foi um sumo sacerdote e membro da dinastia dos Asmoneu, que governou a Judéia entre o ano 135 a 104 antes de Cristo. Então foi durante os Macabeus aí que os idumeus, eles foram judaizados por João Hircano. Então, mesmo sendo gentios, os idumeus, eles foram obrigados aos usos e costumes religiosos judaicos. E a partir do ano 63 a.C., a Judéia, ela passa a ser administrada pelo governador romano. E aí, esta região aí, ela é a região ali próxima a Israel. Não só Israel, mas regiões próximas ali foram divididas em 4 tetrarquias. E Antípatro, pai de Herodes o Grande, por ter assim, feito grandes conquistas pessoais, recebeu de Roma vários benefícios. Então, entre esses benefícios, ele recebeu a cidadania romana, isenção de tributos e o cargo de administrador da Judéia. Então, por isso que esse homem aí, Antípatro, ele foi esse homem que recebeu esses benefícios do governo romano por ocasião da conquista. Então, ele era idumeu, ou seja, ele era descendente de Esaú. E Herodes o Grande, Antipas, e aí veio a ser o Herodes Antipas, o primeiro aí, ele veio ser mandatário ali daquela região. Pois bem, mas não é um assunto nosso falar sobre a história aqui, somente dando uma pincelada aí para vocês verem o que estava acontecendo. Então, Herodes, ele era o tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, Herodes Filipe, ele era tetrarca da Itureia. E Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Então veja bem que a coisa não estava muito bonita naquela região, não. Tinha 2 sacerdotes, Anás e Caifás. O Anás, sumo sacerdote dos judeus,
ele foi elevado ao sacerdócio por Quirino, governador da Síria, entre o ano 6 e 7 depois de Cristo. Contudo, ele foi deposto por Valério Gratus, procurador da Judéia. Então, um procurador aí antes de Pôncio Pilatos. Esse procurador romano, Valério Gratus, ele colocou em seu lugar primeiro Ismael, filho de Fábio, e depois Eleazar, filho de Anás. Depois de Eleazar, o ofício passou a Simão, de Simão, em 18 depois de Cristo, a Caifás. Então, Anás era um sacerdote deposto pelo próprio Império Romano. Então, verdadeiramente, quem era o sacerdote era Caifás. Então, mas o Anás, mesmo sendo deposto do cargo, ele continuava tendo grande influência ali em Jerusalém. Então, ele não era o sumo sacerdote, ele tinha sido o sumo sacerdote. Já o Caifás, ele foi um sumo sacerdote nomeado. Interessante que agora o negócio não era nomeado por Deus, mas não. O sumo sacerdote, ele era nomeado pelo império. Então, o sumo sacerdote Caifás, ele foi nomeado para esse ofício por Valério Grato, governador da Judéia. Então, era um procurador. Após a destituição de Simão, filho de Camite, 18 depois de Cristo. E depois ele foi destituído em 36 depois de Cristo por Vitélio, governador da Síria, que ele nomeou Jonatã, filho de Anás. Anás era sogro de Caifás, como sucessor. Então tá aí a situação. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, 30 anos havia se passado aproximadamente, e agora João Batista, como homem adulto, ele começa o seu ministério. Olha aí o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O batismo que é a submersão mesmo, a imersão das pessoas em água para o arrependimento. Arrependimento aqui, o termo grego é metanoia, é mudança de mente, mudança de pensamento, para a remissão dos pecados. Remissão aí é livramento da escravidão do pecado. Remissão é livrar, afeses. Afés da ideia de libertar da escravidão dos pecados, que no grego é hamartia. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então já tinha uma profecia apontando para a pessoa de João Batista. Olha o que diz lá o texto de Isaías. Lucas, ele repete as palavras de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas é caminho. É para não ficar redundante, ele colocou veredas, mas preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Daria no mesmo, mas tudo bem. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, esta é a mensagem de João Batista. Ele começou a pregar dessa forma. E lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. E prossegue o texto, todo vale. Então, na verdade, aqui a mensagem é a mensagem espiritual. Não que
os caminhos, as estradas de Israel seriam aterradas, consertadas, haveria um sistema de pavimentação das estradas. Não, ele está falando do âmbito espiritual. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. E ele fala que todo vale será aterrado, nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Então, vale, ravina, precipícios. Então, todo lugar fundo, sombrio, obscuro seria aterrado, pleno, seria enchido e seriam nivelados. E ele fala que todos os montes, todo lugar alto, toda montanha, a ideia de altivez, de pessoas orgulhosas, aí essa ideia de pessoas que queriam se elevar acima das outras, todos os montes e outeiros, tanto pequenos como os grandes, seriam nivelados. Todo vale que está embaixo, igual eu disse, ravina, precipício, é embaixo, é pequeno. Não vai, então, parece que na verdade a mensagem de João é o seguinte: olha, prepare o caminho, está vindo aí, todos serão nivelados, porque quando um vale é aterrado, ele sobe de nível, e o monte, quando também ele é nivelado, ele é rebaixado, ele é trazido para um nível inferior. Então, o vale aterrado e o monte nivelado, os caminhos tortuosos serão retificados. Retificados é plano, liso. E escabrosos, deformado, a palavra escólios, todo caminho escabroso, todo caminho deformado. Mas também significa perverso, mau. Serão aplanados, eutos, endireitado. Então ele está falando da situação espiritual do povo de Israel. O povo estava o quê? Cheio de altos e baixos. Os caminhos das pessoas eram tortos, e agora ele estava convidando ao arrependimento para que eles consertassem a sua maneira de viver. E outra coisa, no versículo 6 ali, toda carne, carne aí no grego é sarx, verá a salvação de Deus. Isso tem uma profecia lá em Salmos 98:12. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados. E a mensagem de João, ela não era uma mensagem adocicada, não. Era uma mensagem confrontante. Olha como ele chama as pessoas que saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víbora. Raça, você sabe o que é raça? Genema. E genema dá a ideia de homens. Aquilo que nasceu, vocês, homens, raça de víboras. E aqui víbora é uma espécie de uma cobra, uma serpente. Estava chamando o povo ali de raça de serpente, suas serpentes. Quem vos induziu? Induzir aí é demonstrar através de palavras e argumentos. Ou seja, quem que demonstrou através de palavras e argumentos que vocês devem fugir da ira vindoura? Quem é que está persuadindo vocês a fazer isso? Olha,
Quem vos induziu? Quem que está demonstrando através de palavras e argumentos a fugir da ira vindoura? Fez uma pergunta. E ira aí fala de indignação vindoura, melo, que está prestes a acontecer. E ele prossegue: produzi, pois, frutos dignos, e aqui a palavra é carpós, dignos de arrependimento. Então o fruto, ele tem que, o fruto da pessoa, aquilo que a pessoa produz na sua vida, tem que demonstrar que realmente aconteceu algo na sua mente. Porque o arrependimento, como eu já disse, é metanoia, é mudança de mente. Então a pessoa mudou a sua mente, os seus pensamentos mudaram. Só que isso está no âmbito abstrato, ninguém vê essa mudança na mente. Então como é que eu sei que uma pessoa realmente arrependeu de seus pecados, passou pela metanoia? É quando ele produz o quê? Fruto. Então quando ele começa a fazer algo condizente com a metanoia, aí sim eu vou chegar à conclusão que realmente ali naquela pessoa aconteceu o verdadeiro arrependimento, porque agora ele está produzindo frutos que comprove esta mudança. E ele continua: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Engraçado que parece que o argumento dos judeus daquela época: nós somos descendentes de Abraão, nós temos por pai Abraão. E Abraão nasceu, cresceu, e depois o Senhor apareceu para ele e fez com ele uma aliança, uma promessa. Então nós somos filhos de Abraão, nós estamos debaixo de uma promessa que Deus deu para Abraão, que em ti seriam benditas as famílias da terra. Então nós estamos debaixo de uma bênção. Mas o detalhe é que para ficar debaixo da bênção de Abraão, tem que seguir as pisadas de Abraão. E ele diz: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui, neste caso aqui, tem várias teorias a respeito destas pedras aqui. Ele estava falando de algo que estava perto dele. O fato é que nós não sabemos o que João realmente estava querendo dizer, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nós estamos a 2000 anos da fala de João Batista. Então, não tem por certo o que ele queria dizer. Então, tem várias teorias e eu não vou me basear em teorias para afirmar algo que a Bíblia não afirma. Pode ser pessoas, porque Deus não tinha interesse em pegar pedras e transformar em filhos a Abraão. Ele está falando de pessoas. Então, pessoas, será que pessoas com coração duro? Não sabemos, mas vamos lá. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, engraçado que agora é o carpós aí, lá no versículo 8, o carpós é um substantivo masculino, está no plural, carpous, esta palavrinha aqui, carpous. Só que aqui no versículo 9, ele já traz para o singular, que é carpon. Carpon aí é um substantivo singular, masculino. Então está no singular. Então já está posto, machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esta é a mensagem de João. Olha, se não produzir fruto que comprova o arrependimento, o machado já está
colocado à raiz. E veja aqui que ele não diz que o machado seria colocado no tronco da árvore. Interessante. Ele diz que o machado seria posto à raiz das árvores. Por que raiz? Porque a raiz da árvore, as raízes, elas dão o quê? Sustentação e alimentação à árvore. A árvore é que alimenta e também sustenta ela. Se você tirar a raiz, você corta o sustento e também tira a sustentação. Então é juízo, seria eliminado. É juízo de Deus. E falecerá. Que não der bom fruto é cortado e lançado no fogo. Então, as multidões que interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Então, houve ali o interesse da multidão em fazer alguma coisa. E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, é desprender das coisas materiais. Aqui, o fato de João dizer as coisas, o que ele estava querendo dizer? Para que as pessoas se desapegassem das coisas materiais. Quando alguém divide algo que ele tem, comprova que ele não está apegado às coisas materiais deste mundo em que vivemos. Porque hoje nós vivemos um mundo materialista, em que as pessoas estão apegadas aos bens materiais. E João está chamando de ela: não se apegue às coisas materiais. Por isso que quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não se apegue. Foram também publicanos. Quem que eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Os publicanos são os telones, a palavra grega telones, ou seja, eram os cobradores de impostos. Eles trabalhavam para o Império Romano para serem batizados, e perguntaram: mestre, chamaram João Batista de mestre, ou didascalos, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Então, o Império Romano, ele dava uma meta de imposto para ser cobrado, e eles não poderiam cobrar além disso. Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E eles disseram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo aí é salário. Então é o seguinte: não deis denúncia falsa, não fale acusar alguém injustamente, não maltrate ninguém, e fique contente com o vosso salário. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Diante desta mensagem, e veja que João, ele não fez, melhor dizendo, nenhum milagre. Ele estava somente pregando. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, na qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que ele está falando de Jesus, alguém mais poderoso que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz o seguinte: a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira. Eira é o lugar onde que malhava o trigo, um pedaço de terra limpo onde se malhava o trigo. Ele tem na mão a pá para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o mesmo Jesus que veio para salvar, para selecionar o joio do trigo, ou a palha do trigo, Jesus vai fazer isso. Então o Espírito Santo e com fogo aí são 2 coisas distintas. O Espírito Santo
e batizará com o Espírito Santo aqueles que creem, e com fogo fala de juízo. Então fogo aí é juízo puro, é fogo no sentido de executar juízo. E vamos mais aí, vou até o 18 apenas. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Então, diante desta palavra, nós chegamos aí mais um vídeo, final de um vídeo, já estamos com 31 minutos. E no próximo vídeo estarei dando continuidade aí com esta introdução a respeito da pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.